Eu sou a Meg Brizaruski. Para quem não me conhece, eu trabalho com desenvolvimento narrativo, o que significa que eu ajudo autores a desenvolver as suas histórias. Eu sou roteirista, sou publicitária, eu sou editora e também sou escritora. E se você quer escrever um livro, você está no lugar certo, porque hoje eu vou falar como transformar ideias em livros. No fim das contas, como que a gente faz essa transformação? Eu tive uma ideia e como ela se transforma em várias páginas de um livro. Fica no canal para você conseguir compreender. A primeira coisa que você precisa saber é que quando a gente tem uma ideia para uma história, para um livro, ele não se transforma naquele número de páginas que compõe um livro. 300 páginas, 220 páginas, 400 páginas. A partir da ideia que a gente vai começar a desenrolar as informações do que realmente vai acontecer na sua história. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente. Para transformar uma ideia em livro, vai muito além da apenas a primeira ideia. E partindo dessa primeira informação, pode te ocorrer, mas peraí, você não ia explicar justamente isso? Como transformar a minha ideia em um livro? Então vamos lá. Eu vou colocar alguns questionamentos que você precisa responder para ter a estrutura de uma história para transformar a sua ideia em livro. A primeira delas é o seguinte: por que você está escrevendo essa história? E por que essa história e não qualquer outra história? Então isso está conectado à premissa, aquelas definições de por que você está escrevendo a história e o que você quer transmitir ao seu leitor. Nossa, Meg, isso é um pouco complicado. Eu quero escrever a história porque, na verdade, eu tive essa ideia, acho que ela funciona como literatura, tem conflito, tem informações, ela tá dentro de um gênero interessante, eu comecei a desenvolver e eu acho que funciona, mas vai um pouquinho além dessa informação. Então você precisa entender aquilo que você quer transmitir para o seu leitor. Isso é importante porque isso reforça a ideia que você quer passar. Você quer levantar um questionamento, quer fazer algum tipo de defesa, de repente você quer falar sobre um tom romântico levando para a sua história. E tudo isso está conectado à premissa, aquilo que você deseja transmitir ao seu leitor. Pode ser que você esteja trabalhando com um gênero diferente, como por exemplo terror. Por que eu quero contar uma história de terror? Porque ela vai causar um impacto no seu leitor, porque dentro do gênero do terror vai fazer com que o seu leitor sinta medo, vai fazer com que ele passe por uma aventura completamente diferente. Pode ser que você queira levantar algum questionamento, como por exemplo, a gente tem traços do terror numa casa mal assombrada, de repente a casa foi construída sobre um cemitério, mas você teve uma ideia diferente e você quer apresentar dentro do contexto do terror para o seu leitor. Então causar um impacto sobre algo que nunca foi comentado. Você teve uma boa sacada, uma ideia genial que vale transformar em ficção. Então tem uma definição de por que você está contando essa história e por que essa história e não outra, e além disso, aquilo que você quer transmitir para o seu leitor. Se a gente ainda pensar na parte do terror, você quer que ele tenha uma experiência única, então existe um motivo para você contar essa história. Isso vai te ajudar a seguir com as informações enquanto estiver desenvolvendo cada passo, cada momento, cada capítulo da história, sem perder a conexão com o leitor. Se você quer que ele tenha uma experiência única, cada informação, cada cena que você criar para a sua história, a partir dessa ideia, ela realmente vai ser algo diferente de tudo que a gente já viu. Outro ponto para transformar a sua ideia em livro: pensa de maneira cronológica nos acontecimentos da história. O que vai acontecer primeiro, o que vem na sequência, o que vai impedir do seu personagem chegar até seu objetivo, qual vai ser o complicador, que tipo de conflito você vai levar. Então algo vai estar acontecendo na história numa sequência. Então pensar na história, tive a ideia, tive a grande ideia para um determinado gênero, para uma história de ficção. Pensar de maneira cronológica no que vai acontecer te ajuda a transformar essa ideia em livro. Vai estar faltando informações, vai chegar momentos que de repente você não sabe o que vem ali. Mas existem outras técnicas, inclusive aqui no canal, como a estrutura da história, como o desenvolvimento da escaleta, como a programação, ou o que cada capítulo precisa ter, que vai te ajudar nesses momentos em que você tá com a ideia, seguindo capítulo a capítulo ou seguindo de maneira cronológica cada acontecimento e chega em algum espaço você não sabe exatamente o que colocar ou o que deve acontecer. Então aqui tem várias outras aulas que vão te ajudar nesse processo. Mas para transformar a ideia em livro, pensar de forma cronológica ajuda bastante. Para transformar a ideia em livro, a gente tem que pensar quem vai viver aquela história.
E quando a gente pensa em personagem, não necessariamente precisa ser um humano. Ele pode ser um objeto, pode ser um animal, é você quem vai definir. Mas a grande questão é o seguinte: quem vai viver aquilo que você vai contar? Como aquela pessoa vai viver essas informações que você quer passar ao longo da sua narrativa te auxilia no desenvolvimento. Tive uma ideia, vai acontecer nesse mundo, mas quem vai viver nesse mundo? Tive uma ideia para que esse personagem siga passando por esses momentos. Quem será o personagem? Quais outros personagens vão estar junto com esse personagem principal? Quem vai estar acompanhando o protagonista? Quem será o antagonista? Quem será a pessoa que vai estar colocando vários empecilhos ao longo dessa jornada? E o seu protagonista vai atingir o objetivo? Então, transformar ideias em livro exige que você pense em personagem. Quem vai viver a história que você quer contar? Quais os elementos narrativos que você vai transformar ao longo da ideia para a composição do livro? Mas o que são esses elementos narrativos? Vale a gente pensar sobre o gênero que você está estruturando. Ah, Meg, estou escrevendo sobre romance romântico. Quais são os elementos narrativos que a gente precisa dentro do romance romântico? Você vai fazer essa construção de vários elementos para compor a história que você está desenvolvendo a partir de uma primeira ideia. Por exemplo, quando a sua história vai começar? Em que período a história vai concluir? Quer dizer, a história começa no ponto A e ela vai até o ponto B. Aonde ela começa e quando ela termina, quando vai se encerrar. Quem vai ser o narrador da sua história? Por que esse narrador e como ele vai se comportar ao longo da história? Ele vai entregar informações? Ele vai se intrometer? Ele vai ser o narrador omisso? Ele não vai fazer nenhum tipo de comentário. Ele só vai fazer comentários pontuais para que a narrativa flua. Ele não vai se intrometer de maneira alguma. Você vai começar com a história já nos acontecimentos ou você vai contar algo antes para que o leitor entenda a caracterização da história que você quer desenvolver antes de propriamente ler a história, antes de cair na ação da sua história? Então, quais os elementos narrativos? Em que tempo essa história vai acontecer? É uma história contemporânea? É uma história de época? É uma história que tem uma conexão histórica realmente? É uma história de ficção científica? Ou seja, está acontecendo numa época que a gente ainda nem consegue imaginar e você vai brincar com a suspensão de descrença. Ou talvez você vai começar a história falando dentro do terror em um lugar que ninguém imaginava que algo terrível pudesse estar acontecendo. Então, por muitos anos aconteceu aquilo e lá na frente a gente entende que a história realmente vai começar nos dias de hoje. Você apresentou um passado e começou a história nos dias de hoje. Então, quais os elementos narrativos que você vai levar para a sua história? Teve a ideia? Quais os elementos narrativos que você vai construir? Isso vai te ajudar para o desenvolvimento da ideia para o livro. E claro que tem o outro lado dos elementos narrativos, como os conflitos, aquilo que está em jogo na história. Por que a história está acontecendo dessa forma? E quais são os objetivos desse personagem principal? Como você quer finalizar essa história? Ela vai ter um final iluminado? Vai ter um final completamente cinzento? Ou ela vai terminar sem a correção do seu personagem? Então, como você vai finalizar a história? A trama que você definiu, ou seja, o plot que a gente vai seguir, ou o enredo que a gente vai seguir para a história. É um enredo que está conversando com o gênero que você quer desenvolver? Meg, eu tive uma ideia para uma história de ficção científica, mas o seu enredo está conversando com a ficção científica? O seu romance romântico está sendo romântico? A sua história de terror realmente está dando medo? São elementos narrativos que não podem faltar na história. Isso compõe o que é a ideia para transformação em várias páginas de um livro. E se eu puder fazer um último comentário quando a gente pensa ideia e como isso se transforma em várias páginas, como isso se transforma num livro, eu acho que vale quando a gente está fazendo a pesquisa. Você, autor, está fazendo a pesquisa sobre aquilo que você quer falar sobre a história. Então você lê muitas informações dentro do cotidiano daquele tema. Eu quero falar a respeito disso, eu vou pesquisar a respeito disso. Mas vale também você pesquisar curiosidades sobre esse tema e pesquisar sobre pessoas que viveram aquela situação. E claro que para algumas histórias ajuda inclusive teorias de conspiração. Então você vai procurar onde pesquisar, buscando algo diferente que você pode narrar de acordo com a ideia que você teve para sua história. Isso é importante, sair um pouco do cotidiano. É claro que a gente precisa de informação palpável. Você vai levar para sua história uma unidade temática, ou seja, um tema que você realmente consegue discursar a respeito. Pesquisou? Então você consegue
consegue falar a respeito com uma certa propriedade. Mas vale também você perceber quais são as curiosidades e conversar com pessoas, assistir entrevistas de quem vivenciou aquilo. E por fim, para você pensar ideia sendo transformada em livro, vale você sempre ter em mente o seguinte: toda ideia, quando ela vai ser transformada em livro, ela precisa de uma introdução, de um desenvolvimento e de uma conclusão. Ou seja, trabalhar em 3 atos: começo da história, meio da história e qual vai ser o final dessa história. Então tudo isso acaba estando interligado para que você transforme a ideia que você teve em um livro de ficção. Se esse conteúdo foi relevante para você poder transformar suas ideias em livro, continua me acompanhando, inscreva-se no canal, deixa seu like. Se você quer ser um escritor de sucesso, você tá no lugar certo. Um beijo e até mais!